paz de Cristo estejam com todos nós. Seja bem-vindo e bem-vinda e obrigado por partilhar essa leitura, essa oração conosco. Nós vamos começar uma oração, então vamos colocar nossas intenções. Eu já coloquei a minha, vocês colocam a de vocês. E vamos começar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos à leitura. Liturgia diária. Quinto domingo da Quaresma. 3 de abril de 2022. Isaías 43. Eis que eu farei coisas novas, e as darei ao meu povo. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruz, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor,
como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura, Filipenses. Por causa de Cristo, eu perdi tudo, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda, diante das vantagens supremas, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça, provido da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Evangelho de Jó, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei
e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que tu dizes? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Jesus. Senhor. Jesus, Senhor. É. Bom, fizemos a nossa leitura, a nossa oração, e agora vamos fazer uma breve reflexão da palavra, né? E o que a gente percebe de início é que a leitura, ela sempre estão intercaladas. A primeira leitura, os Salmos, a segunda leitura e o Evangélico. Eu sempre percebi isso. Sempre ligado um ao outro. Sempre ligado um ao outro. Então, mas a história da primeira leitura do Salmo está toda ela num contexto em que vai falar de Moisés, vai falar da época de alguns séculos, ou se não me engano, 7, 8 séculos antes de Cristo, que o povo israelita, né? Então nós estamos voltando, que ficaram no deserto, que era para ter ficado 11 dias. 11 dias. E acabou ficando 40 anos. Vê como Por causa de quê? Por causa dos pecados, né? Cabeça dura. Por causa das coisas que eles Por causa da dificuldade. faziam, ofendiam a Deus, né? Então, não assim, confiavam. E com vários, em toda essa trajetória, vários exemplos, quer dizer, vários exemplos de Deus, né? Que quando tirou eles do Egito, abriu passagem no mar. Está aqui, né? Abriu passagem no mar. Então eu vou voltar aqui para a leitura para a gente dar uma olhadinha aqui, olha. Foram tá tantos aqui? milagres, Aqui, né? Abriu passagem no mar, tantos milagres, exatamente. Um caminho entre águas para salvá-los. Mas de uma hora para outra, depois de já ter andado, mostrado tudo isso, não é que os homens, né, se envolveu com bezerro de ouro. Cada dificuldade que eles tinham, Reclamavam. eles reclamavam ou queriam inventar outra coisa, né? Essa é a história, perdiam né? fé. Perdiam fé e estava lá Moisés seguindo. Então, é uma coisa. E até ressuscitando, né? Curando nesse todo esse intervalo, né? Então Jesus não, o Senhor, através de Moisés, Deus, né?
vem mostrando desde aquela época. Então essa leitura traz essa reflexão, né, gente? Como nós somos cabeça dura, né? Já desde de anos e anos, e tempo, né? E a gente não consegue, né, seguir uma vida reta, a humanidade não consegue. E até o próprio Moisés, que foi escolhido, ele também perdeu a paciência. Teve um momento, né, Ele teve um momento que ele perdeu a paciência, paciência, ficou com raiva, inclusive para o bem do povo, porque o pessoal queria água, assim, queria a água brotasse no deserto, né, como diz a própria leitura, né? Queria água, ele pega com bastante irritado, ele pega o cajado e pum na pedra e jorra água. Isso também foi um motivo, inclusive, que acabou que ele também não conseguiu encontrar a terra prometida. Ele só viu a terra prometida de longe. De longe. Né? De longe. Não entrou nela. E nem Moisés. Moisés não entrou. Né? Nem Moisés, nem ele. Moisés e Josué, eles foram os únicos que foram até o final. A maioria, né, morreram. Foram 40 anos. Morreram por causa do pecado. E morreram porque foi assim que Deus disse, né? Pelos pecados dos seus antepassados, os seus filhos que irão. Muito interessante, eles não estavam preparados para entrar na nova terra, né? Então, Jesus estava tentando preparar, mas eles voltavam. Em frente a qualquer dificuldade, eles ficavam. E isso serve para a nossa vida, né? Para a gente não perder a fé em frente a qualquer dificuldade que vem na nossa vida, não perder a fé. Permanecer em Cristo, permanecer em Deus. Mas a gente é posto à prova a todo momento. Todo momento a gente é posto Aqui à está prova. aquela parte que eu comentei, né? Abrireis uma estrada no deserto e farei correr rios na terra. Ele fez as duas passagens, né? Ele abriu o mar e deixou as pessoas passarem pela terra. Ele fez um rio na terra para as pessoas beberem água. É interessante, né? É uma passagem interessante. Para que o povo tivesse água. Uhum. Então, assim, esse salmo, essa leitura é muito interessante, que você faz uma reflexão do tempo até a chegada de Cristo, né? Então, e o salmo ele fala que o que faz o Senhor, né? Maravilhas faz conosco o Senhor, exultemos de alegria. Sabe, quando você vê o esforço que Deus faz para estar nos protegendo, para estar nos perdoando, para estar nos dando exemplo, para estar nos dando amor, reconduzindo a gente num cativo, como diz lá, né? Que você parece estar sonhando, entendeu? Então, assim, aí você fala, puxa vida, como ele foi bom. Aí você pega e fala, maravilhas fez o Senhor conosco, né? Então você só tem que ficar alegre. Porque Deus faz maravilhas todo dia na nossa vida. Basta a gente enxergar, né? A gente não consegue enxergar nas pequenas coisas, no ato de acordar, de respirar, de ter nosso filho com saúde, de a gente acordar com saúde. Então a gente tem que ver que Deus faz maravilhas todos os dias com a gente. Mesmo quando a gente está com dificuldade, mesmo quando tem problemas seríssimos, a gente tem que refletir e ver o que está acontecendo. E se a gente permanecer em Cristo, tenho certeza que as dificuldades vão sanar e vão caminhar para a nossa alegria, porque Ele é Pai, Ele quer sempre que a gente fique feliz. Outra frase que eu acho muito bonita aqui no Salmo é essa daqui, olha. Os que lançam as sementes entre lágrimas. São os que sofreram, são os que passaram por provações. Então, eles choraram e lançaram sementes, para que os outros que viessem depois pudessem colher o fruto dessa semente, né? É bonito, né? E ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Lembra disso? É bonito isso aqui, né? Então, o Salmo, eu tenho essa leitura, essa maneira de pensar. E com relação ao Evangelho, também outro Evangelho, no quinto domingo, um Evangelho forte, é um Evangelho bem conhecido, né? Por causa de Cristo eu perdi tudo. Não, desculpe, não é Evangelho, é a segunda leitura. Eu estou ansioso pelo Evangelho. A segunda leitura já estou segunda Paulo, leitura, né? É o falando que o Paulo, realmente, por causa de Cristo, ele perdeu tudo.
né? Mas ele ganhou muito mais, né? Ele estava cego, porque ele estava cego, ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. E quando ele conseguiu abrir o olho, que ele viu que ele não tinha nada. E ele percebeu que Cristo, né? Que daria tudo, que tudo que era importante era o que Cristo lhe dava. E não aquelas riquezas, luxos, né? E maltratar os outros. Então ele mudou completamente, Paulo, nessa leitura, né, ele fala. Então, essa leitura, com relação à primeira, tem tudo a ver, porque eles queriam riqueza, ficar arrogantes em determinado período da caminhada, dos 40 dias. E queriam ouro, e, enfim, tornou a vida muito mais difícil. Então, esse tudo era tudo isso que o povo perdia a fé e queria conquistar. Paulo, por sua vez, também caindo do cavalo, ele também chegou à conclusão: peraí, nada disso me interessa, porque Paulo era importante. Paulo, na sociedade que tinha, Paulo era romano, Paulo não era escravo, Paulo tinha tudo, odiava cristãos, inclusive atrocidades, né? Tem contas que participava, perseguia. Então, assim, de repente ele caiu em si e falou: não, não tenho nada disso, não quero nada disso, eu quero imitar-me a Deus, eu quero estar com Deus, eu quero ser. Tudo isso que eu tenho é lixo. Então, assim, a ligação com a primeira leitura é que, olha, tudo que vocês estão querendo, tudo que vocês estão almejando é ir para a terra prometida, que é para onde? Que é para Deus, que é para um lugar sagrado. Mas vocês no meio do caminho só tropeça. E quantas vezes Paulo também tropeça. Chegou um momento que eu falei assim: não, peraí, vamos largar tudo isso e vamos viver, vamos chegar ao final. O que é? A Deus. Entendeu? É interessante, né? Eu acho legal essa segunda leitura de Paulo, né? Que quer conhecer Cristo, né? Legal isso aí. Bom, agora sim vamos ao Evangelho, ansioso por esse Evangelho, porque esse é um Evangelho polêmico, é um Evangelho que muita gente conhece, todos conhecem, e é um Evangelho que exige também muita reflexão para você parar e pensar o que a gente quer entender, o que a gente entende desse Evangelho. É claro, tem muito que se falar dele, tanto que nas homilias, cada padre fala de um jeito, explora um determinado ponto, e esse ponto ele traz também para a nossa realidade atual, e é muito interessante isso. E nós vamos colocar nossa opinião, né? De leigo, de cristão aqui, de casal aqui, compartilhando com vocês, partilhando isso com todos vocês, né? Né? A gente tem a nossa visão, porque cada coisa que chama mais atenção a certa pessoa, né? E aí a gente vai partilhando. Quer começar? Não, pode começar você. Vamos lá. Esse evangelho, ele é muito interessante. Ele tem pontos assim que me chamam a atenção, tais como, primeira coisa é quando ele está sendo colocado numa cilada por pessoas que conhecem as leis de Deus, as leis de Deus, a lei que foi escrita, que foi passada por Moisés, Josué, enfim, por tudo que já teve anterior a Cristo, eles conhecem tudo. Mas, enfim, são inteligentes, são cheios de conhecimentos e coloca Jesus numa cilada interessante. É uma coisa assim impressionante a maneira como isso acontece no meu ponto de vista, né? Por quê? A cilada é colocar uma mulher, que já é assim algo que, olha, não tem como contestar. Moisés escreveu: se cometeu adultério, vai ser apredejada. E se Jesus for contra isso, não está contra as leis de Deus, porque naquela época, nesse contexto, naquela época era diferente, né? Então tá. E para isso eles depois botam uma cilada. Você trouxemos uma mulher aqui, né? Que foi pega em adultério. E flagrante. Moisés manda apredejá-la.
tais mulheres, o que diz tu? Nossa Senhora, isso aí é doido, é uma cilada enorme. Agora, Jesus, ele não é a favor do pecado. Não. Não é a favor do pecado. E como é que ele saiu dessa? Como é que ele saiu dessa de uma forma... Então, até para você... Jesus ensina que até para você praticar a justiça, para você decidir alguma coisa, você precisa ter muita sabedoria. Você tem que ter Espírito Santo, saber no que você faz. Porque assim, ele não está burlando a lei, não está nada. Ele simplesmente faz uma pergunta. Mas engraçado, tem outro ponto aí que eu acho legal. Ele faz uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta, reparou que ele fica em silêncio? Eles começam a insistir, né? Para ele dar uma resposta. Ele fica em silêncio. Silêncio. E aí eles... E Deus aí já começa a ensinar. Opa, nesses momentos, dá uma parada. Conta até 10, faz parte da sabedoria. Dá uma parada, conta até 10. Ele não levantou, ele ficou de cabeça baixa, fazendo o desenho, escrevendo na terra. É um gesto assim de que ele está refletindo, ele está pensando, né? O que ele deve estar pensando ali naquele momento? Estou pensando, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa aqui que eles estão querendo me pegar, mas ele deve estar pensando assim, mas que bobos, né? Que coisa, sabe, né? Ele estava ali, mas dando tempo, inclusive os próprios fariseus, né? Os bambambam da lei, conhece hoje em dia seriam as pessoas que conhecem muito a Bíblia, sabem muito da Bíblia, mas eles sabem muito para si, mas da parte humana, zero. Parte humana, zero. São desumanos, né? Eram desumanos praticamente. Por isso que Jesus veio para mudar tudo isso, né? Aí o que acontece? Isso tudo que ele vê, ele fica só refletindo. Bobos, né? Aí, sem levantar a cabeça, ele dá uma resposta. Quem dentre vós não tem pecado nenhum, jogue a primeira pedra. Gente, é impressionante. Ele não está sendo a favor do pecado, mas ele também não está sendo igual aos fariseus. Ele se nega a ser igual, e inclusive ele veio para isso, para se negar a ser igual aos fariseus. Na verdade, ele já está dando esse exemplo desde o quarto domingo da Quaresma, em que ele pega, se junta aos pecadores, com os humildes, e os camaradas zangadinhos fariseus ficam tudo louco, né? O que é isso? Sequência, né? Na sequência. Então, assim, o que ocorre nesse momento é que, mais uma vez, Jesus mostra que com os pecadores, ele está com os pecadores, mas ele está ali para poder salvá-los. Ele não está ali, ele não está ali para ser um pecador e também ele não está ali para ser um fariseu, ele está ali para ser Jesus. Transcende tudo isso, né? Eu acho muito interessante esses pontos que que eu parei para pensar, parei para discutir, né? Toda essa história, né? Vamos aqui a leitura de novo. Tá aqui, tá vendo? Continuou escrevendo, tornando-se a inclinar, continuou escrevendo no chão. Eles, ouvindo Jesus falou, foram sair. Assim, aí no final, ele fala, de voz, né? Igual a primeira pedra. Olha só, os fariseus deviam ter ficado assim, meu Deus, como pode, né? As pessoas que estavam ali para serem manipuladas pelos fariseus, né? E Deus, para cair nessa cilada, não tiveram como fazer nada. Saíram um por um. Mais interessante que primeiro saíram os mais velhos. Oh, meu Deus, os mais velhos saíram primeiro. Por quê, Gina? Porque, eu vejo assim, né, que os mais velhos têm mais tempo, né, refletiram mais. E, de repente, eles viram que eles têm pecado. No meu ponto de vista, eles tiveram aquela sabedoria de ver que eles também têm muito pecado. Viveram mais, né? Então, provavelmente, mais pecados. Aí eles saíram, e os mais velhos saindo, deram até um exemplo para os mais novos. Se os mais velhos não atiraram a pedra, os mais novos, então, saíram seguindo, e todos eles deram uma refletida. Quem é que não tem pecado? Quem é? É uma forma de você cair em si. Isso é importante porque, assim, a gente, nessas leituras da Quaresma, é um momento de... são 3 pilares, né? Que é jejum, caridade e oração, que a gente tem que estar praticando. E nesse momento a gente começa a pensar e a tentar ser igual a Jesus, conhecer Jesus,
conhecer a história. E assim, é interessante, muito legal, porque você observa cada detalhe, pequenos detalhes que fazem total diferença. E são esses detalhes que a gente está conversando aqui. Então Jesus pega, se levanta, é sinal de que ele estava realmente de cabeça baixa, e pergunta para a mulher: onde estão, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou. O que ocorre é que ninguém condenou ele. Você falou dos jovens. Eu acho que é um momento em que as pessoas fizeram, sabe o quê? Fizeram um confessionário interno. Fizeram uma retrospecção. Falei, o que eu pequei? Aonde eu pequei? Aonde foi o pecado? Então os mais velhos não teve dúvida. Já está cansado de pecar, vamos dizer assim. Né? Mas os mais novos também foram os últimos, deram tempo deles pensarem. Então todo esse tempo foi o suficiente, como se fosse uma confissão para si mesmo. Admitir com os seus erros. Então, uma cilada feita pelos fariseus foram suficiente, que inclusive ajudou o ensinamento que Deus justo estava ali, desceu do Monte das Oliveiras para poder ensinar. Então, e estava ali ensinando junto às pessoas que queriam aprender. Vamos dizer assim, os alunos. Os fariseus era uma boa chegar ali e quebrar com ele, né? E não conseguiram nada. Não conseguiram. E pior, além disso, Jesus foi um prato cheio para Jesus ensinar mais ainda. Tanto é que nós estamos falando disso aqui até agora, hoje, né? Então, e estamos aprendendo, porque a gente tem que aprender a todo dia, né? Então a gente também está aprendendo. Exatamente. A não ficar apontando o dedo para o outro. E vamos analisar primeiro. Não tem que apontar dedo para ninguém, não tem que humilhar ninguém, né? A gente tem que se analisar e ver e entender, tentar levar as coisas com sabedoria, assim como Jesus. A gente está aí para aprender com ele. É um recado claro. Eu julgo sendo um recado claro. Claro. Primeiro, olha para você. Veja os seus pecados. Vê quem é você. Para ficar olhando para o vizinho, para ficar olhando para o colega de trabalho, para ficar olhando para o outro, para ficar julgando, tacando pedra no outro. Gente, esse é o maior um achado nessa leitura. Primeiro, olha para você. O momento que você ficar perdendo tempo em ficar olhando lá, o seu vizinho, o seu colega, o outro, julgar, ou melhor, às vezes não é nada disso, não é nada seu. Às vezes é um transeunte na rua, uma pessoa, uma criança, ou qualquer foi ficar julgando, não queria nada, Para e pensa, olha para você. Perca tempo primeiro te julgando, vendo os seus atos, fazendo essa autopenitência, essa autoconfessionário que eu falei agora há pouco aqui. Eu acho que isso que seria interessante a gente parar e pensar. Agora, tem alguma parte que eu não consegui ainda entender nessa leitura, e eu peço a ajuda de vocês, se alguém quiser partilhar um pouco mais, mas assim, eu tenho pistas, mas não tenho ainda certeza. Por exemplo, Jesus disse assim, eu também não te condeno. Poxa, peraí, por que Jesus falou isso? Né? Jesus também tem pecado para não condenar? Porém, Jesus não se afastou, ele continuou ali. Então, já começa assim, então, a questão não é se Jesus ter pecado ou não, porque ele não estava com pecado, ele é sem pecado, tanto é que ele continuou ali. Mas por que ele falou isso? Eu também não te condeno. Né? Bom, aí dá a impressão, de repente, que ele está compactuando com o pecado. Está vendo aqui? Eu também não te condeno. Mas não é isso. Não é isso. Tanto é que na última, podeis ir de agora em diante, não pequeis mais. Viu? Aqui não é isso que eu estou falando, não é isso. O problema aqui é que eu pensei, e ainda penso, que Jesus se colocou no lugar de humano para poder sentir o pecado. Quer dizer, para poder ser o pecado para nos perdoar. Lembra da leitura? Da primeira leitura? Da leitura do domingo passado. Né? Jesus se colocou como pecado para nos salvar. Aí que está a pista. E é profundo. Você entender essa parte aqui, que eu fiquei em dúvida, eu tive que buscar, fiquei intrigado, eu tive que buscar lá no domingo passado para entender essa parte aqui. É interessante, né? Outra parte que eu fiquei... Quer falar, Gina? Sim, mas não quero te interromper. Não, claro, então a gente está conversando. Está fazendo a reflexão junto. O que eu vejo ali
da primeira leitura. O que ele falou ali na primeira leitura? Esqueça o passado. O que passou, passou. Começa daqui por diante. Então, a mulher era mulher adúltera, era pecadora. Então, deixa o passado e começa de agora. Por isso que ele falou, vai e não peques mais. Então, o que passou, passou. O que vai contar agora é do que você vai fazer a partir desse momento. A partir desse momento, você reconheceu que pecou, você reconheceu que errou, e agora caminhe sem pecar. Esqueça o passado e caminhe sem pecar. E é o que ele faz para a gente também. A gente também não tem que estar julgando aquela mulher que era adúltera. Esquece o passado dela. Ela é uma nova mulher, porque quem passa pela mão de Jesus é uma nova pessoa, como estava escrito na leitura também do domingo passado. Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Então, se ela está em Cristo, ela é uma nova pessoa. Então, esquece o passado daquela mulher adúltera. Vamos contar daquele momento em que ela encontrou Cristo em diante. E aí vai e não peques mais. Não é isso? Eu pensei mais ou menos assim. A outra passagem que eu fiquei assim intrigado e preciso estudar mais para conhecer Jesus, né? É aqui, ó. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ponto. Por quê? Por que ele estava fazendo lá? Por que ele estava lá? Por que começou assim? Né? Exato, oração. Aí você vai descobrindo, poxa, então. Porque toda vez que a passagem na Bíblia fala que Jesus estava no Monte de Oliveira, inclusive antes de ser crucificado, traído, ele estava no Monte de Oliveira, estava em oração. Isso aí. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. E parece que ele já estava pressentindo que vinha ciladas aí. Ia vir uma cilada por aí, né? Não é interessante? Essa parte que fica intrigado, a gente estuda um pouquinho e vai. É claro, eu sei que eu tenho certeza que eu tenho que explorar mais, conhecer mais. Mas isso eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quanto mais a gente se aprofunda na palavra, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente para e dedica um pouquinho, não é tanto, gente, um pouquinho às leituras e com vontade, você cresce na fé, você cresce na sua pessoa, como ser humano. E diante disso ficamos aqui. Deixa eu só falar mais uma coisinha só. Assim, que falou ali, Jesus no Monte das Oliveiras. Então, toda vez, por exemplo, a gente tem um problema, se a gente, antes de tentar resolver aquele problema, a gente fazer uma oração, a oração nos liga diretamente ao céu, nos liga diretamente a Deus. Então, você vai ter um problema, então vamos fazer uma oração. É o que eu falo com meus filhos, vai fazer uma prova, vai fazer algum teste. Primeiro, faça uma oração, reze, porque você vai se ligar aos céus, né? E se ligar ao Espírito Santo. Então, Jesus sempre fazia isso. Antes de alguma coisa, ele fazia aquela oração. Ele vai para o Monte das Oliveiras, faz aquela oração, porque ele está se ligando ao Pai, a Deus, né? E é isso que a gente tem que fazer sempre. Quando a gente faz uma oração aqui, a gente está se ligando a Deus. E o Espírito Santo vem e nos dá para a gente achar uma solução melhor para nossos problemas. Entendeu? Vamos. Pode se despedir, pode fechar. Então, agora a gente se despede de vocês, né? E dê também o que vocês acharam, qual a visão que vocês tiveram dessa liturgia, desse domingo, né? Nessa caminhada da Quaresma, semana que vem a gente já vai para outra caminhada da Quaresma, então compartilhe com a gente. Semana que vem é a entrada... É a entrada de Jesus, Domingo de Ramos, Domingo né? de Ramos. Entrada de Jesus no burrinho, né? Domingo de Ramos. Vai ser rico, vai ser bacana. É. Então, tchau, obrigado e fique com Deus e boa semana para todos.